Boa noite, querida comunidade Vesper da Rede Vesper, com todas as unidades que aqui se encontram. Desculpa. Estamos agora nesse momento iniciando aí a nossa programação para a apresentação da nossa aula em Rede Vesper, com os nossos professores convidados das unidades de Vila Santana e Jardim São Paulo, né, de Sorocaba, do Colégio Vesper Santo André, da cidade de Santo André, e do Colégio Patrocínio de São José, da unidade de Lorena. Temos como convidados a professora Tânia Mara de Almeida Padilha, que é formada em mestrado de Ciências Sociais, pós-educação infantil, licenciatura em Ciências Sociais, Geografia e Pedagogia. A professora Tânia é da cidade de Sorocaba, dos nossos colégios de lá. Temos o professor Felipe Ribeiro Siqueira, que é bacharelado em Engenharia Química, mestrando em Ciências, que é da cidade de Lorena. Temos o professor Ayrton Fernandes Paz Júnior, formado em Matemática, licenciatura e bacharelado em Pedagogia, pós-graduação em Educação Matemática e especialização em Física. Então, agora, com vocês, iniciamos aí o nosso aulão, Vesper, podendo proporcionar para vocês muitas atividades, que essa seja simplesmente a primeira atividade, para prepará-los aí para as aulas do Enem, para a prova do Enem e outros vestibulares. Com vocês, os professores, e iniciaremos aí com a professora Tânia. Olá, todo mundo, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês, feliz de saber que mesmo depois aí de um ano e tantos, né, que a gente ficou só no mundo virtual e ainda tendo que ficar, alguns alunos estão aqui com a gente para acompanhar aqui a aula que nós preparamos, Felipe, Ayrton, com muito carinho, né, com muita curiosidade, e desde já falo que os 50 minutos propostos, né, depois espero que vocês fiquem ansiosos, né, para estudar mais os temas, para além do que vai ser exposto aqui, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês acompanharem o PPT. Também, se quiserem, depois eu disponibilizo o PPT na rede, então vocês podem, ali tem referências, né? E nós chamamos a aula de As Vacinas e a Persistência da Humanidade. Então, logo no comecinho, só o nome já faz a gente pensar que se não fossem as vacinas, né, será que estaríamos aqui, né? Uma vez que na história da humanidade a gente passou aí por muitas, né? Não só pandemias, né, mas doenças que causaram aí a morte de muitas pessoas. A gente pode só citar a poliomielite, a varíola, a meningite, e hoje aí a Covid, né? Então, quais são os objetivos da nossa aula aqui hoje, né? Pelo menos essa parte aqui das ciências humanas que eu fui encarregada. Vou falar um pouquinho da origem das vacinas, mas uma questão mais histórica, passar por alguns aspectos da vacina no Brasil. Tem muita coisa que a gente poderia abordar, eu fiz alguns recortes, tá? Dentro da vacina no Brasil, vou falar um pouquinho sobre os conflitos sociais e as vacinas. Então, as polêmicas acerca da vacina, se eu vou tomar ou não, se ela faz efeito ou não faz, não é somente nos dias de hoje, ela sempre existiu, né? Para juntar um pouquinho a reflexão sobre as questões éticas, um pouquinho da filosofia, e falar um pouquinho sobre essa questão de mitos e verdade. Então, a minha tentativa, né, aqui, que a gente faça aí um percurso entre a história, a geografia, a filosofia e a ciência e a sociologia. Então, a gente vai fazer esse percurso. E daí, para começar, eu trouxe umas fotinhos de sensibilização, né? Não é a doença propriamente dita, né? Mas com algumas doenças, cachumba, meningite, catapora, sarampo, tá? Por que eu trago essas? Eu creio que boa parte dos jovens que estão assistindo aqui só ouviu falar em aulas mesmo de biologia, aulas de história sobre essas doenças, né? Que são doenças que eram comuns, eram doenças da infância. Então, se vocês pegarem o pai de vocês, os avós, acho que até o pai, às vezes, é mais novo, né? Mas os avós, com certeza, passaram por essas doenças. Eu tive cachumba, isso eu lembro, tenho fotinhos, né? Mesmo vacinada, a gente sabe que nem todas as vacinas conseguem 100% de eficácia, né?
ou eficiência, não sei, o professor depois vai explicar sobre isso. Mas eu acabei tendo a cachumba e era horrível a cachumba, né? Que você não podia uma criança não podia se movimentar. Eu não vou falar a minha idade para vocês aqui, mas foi no final da década de 80, tá? Que eu era criança, né, pequenininha, e era uma coisa assim que não era tão... hoje, se alguém tiver cachumba, é uma coisa mais estranha, né? Na época, todo mundo, né? Eu perguntei hoje para minha mãe, eu tive cachumba, né? Só para ver se a minha lembrança era verdadeira, né? Porque às vezes a gente não... Minha mãe falou, todo mundo em casa teve cachumba, sarampo, só minha irmã teve, eu não tive. Então, isso aqui eram doenças que, para quem é da minha idade, é normal. E daí, outra foto de sensibilização, que eu dou um pouquinho de risada, né? É a foto de como que as crianças eram vacinadas. Então, imagina o terror, né? Que era a tomar vacina com essa pistola aqui. A gente vê a reação aí do bebê, da menina, né? E a última foto que a gente tem aqui é a do Costa e Silva tomando vacina, numa tentativa que o Brasil teve aí de tornar a vacina... todo mundo pudesse aceitar a vacina como se fosse algo normal, né? Não esse medo que as pessoas têm da vacina. Então, aqui, graças que a pistola já não existe mais, né? Inclusive, ela parou de existir por conta depois de descobrirem que podem passar a hepatite, a AIDS, né? Mas, sorte que a nossa vacina é diferente, tá? Quais as origens da vacina? Eu trouxe aqui um quadro para vocês verem uma vaquinha, para contar um pouquinho a história da varíola. Eu pesquisei sobre várias histórias, né, da meningite, da poliomielite. A gente teve várias pessoas históricas desde antes de Cristo, múmias no Egito que foram depois viram que teve poliomielite. A gente teve poliomielite casos na família real brasileira, por isso que a família real insistiu muito na vacina no Brasil. Mas eu me ative, né, tive que fazer um recorte. A gente sempre faz um recorte nas ciências, na questão da varíola. Então, a primeira vacina foi inventada na varíola. Quem toma o mérito aí é o médico inglês Edward Jenner, tá? Eu peguei uma fotinha aqui dele, que é a tranquilidade de quem inventou a vacina, né? A imagem nos passa, né, essa ideia, mas lendo um pouquinho a biografia dele, ele é um cara que desde muito cedo se interessou aí pelas questões da ciência, da medicina. Com 14 anos ele já fazia pequenas cirurgias, né? Então, era uma pessoa dedicada à ideia. E a palavra deriva mesmo do termo da vaca, que qual foi a descoberta do Jenner, né? Que existia já um tipo de varíola que existia nas vacas, que as pessoas que ordenhavam tinham, que geralmente davam nas mãos esse pus, mas que quando essas pessoas tinham essa infecção que vinha da vaca, elas não contraíam a forma pior que a forma humana, né? Então, a gente tem essa origem, e em cima disso ele foi criando. O nome propriamente dito, ele vai ser dado por Pasteur, né? Depois que ele vai inventar as vacinas aí para cólera aviária e o carbúnculo, mas daí, em homenagem ao Jenner, ele vai dar o nome de vacina, que o termo mesmo vem da vaca, que é interessante, né? Mas mesmo antes do Jenner, é interessante pensar que já existiam métodos aí de tentar combater essas doenças, né? Uma delas era esse método aqui, que é um chinês, que existia também já há 1000 anos atrás, que eles pegavam casquinhas de feridinha, né? Um pouquinho nojento, né? Mas casquinhas de ferida, secavam, e depois a pessoa colocava na outra, né, inoculava na outra aí as feridas da própria varíola, né, e na outra pessoa, para a pessoa depois ficar imune. Trouxe para vocês também aqui uma foto de uma mulher, né, as mulheres são sempre esquecidas na história, mas não porque não fizeram história, né, porque elas fazem história, né, estou aqui fazendo história com vocês, mas porque a história não foi contada, né, não conta a história delas, que é da Lady Mary Montagu, que ela vai introduzir essa técnica semelhante da China na Inglaterra, né? Ela vai aprender essa técnica na Turquia, e em 1700 esse termo é conhecido como variolação, já era feito aí na Inglaterra. Então, a gente também tem mulheres aí importantes aí nos primeiros indícios do que seria depois a vacina. E aqui é uma foto do Jenner com o experimento que ele fez, e é um experimento que a gente pode até pensar que é uma certa polêmica, né? Mas ele, curioso, né? Ele descobriu, então, que as pessoas em vários locais acabavam não contraindo a varíola por conta de ordenhar as vacas. Então, ele fez um teste, ele pegou uma ordenhadeira que tinha o vírus da varíola,
e separou esse vírus e introduziu nessa criança de 8 anos de idade. Essa criança logo depois apresentou uns sintomas leves, né, da varíola, e depois de que passou esses 10 dias, o Jenner foi lá e introduziu o vírus da varíola humana, na forma mais bruta, né, e ele não ficou doente, né. Aí até dá pra gente pensar uma questão ética, né, porque uma criança não pode, né, pensar, né, mas o Jenner na época fez isso até com o filho dele, de poucos meses, né. E daí com relação a essa questão das polêmicas, né, que a gente pode pensar em torno, né, do que aconteceu, o menino era o James Phillips, né, de 8 anos, então pontuei para vocês que ele não escolheu, né, imagina se desse errado, por exemplo, as pessoas morriam. A taxa de mortalidade da varíola era de 30%, né? Então, você não sabia se você ia sobreviver, se você tivesse aí as bolinhas, né? Que depois na literatura a gente conheceu como os bexiguentos, né? Eram bexiga, né? Então, a gente tem vários livros que falam aí dos bexiguentos, né? E ele vai publicar um artigo que vai falar o inquérito sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola. E nesse artigo, muitas pessoas vão criticar, vão falar que não vão tomar essa vacina, porque essa vacina vem da vaca, né? E então vai ter muita polêmica, as pessoas vão perseguir. Então, logo de cara, não foi aceito, mesmo dentro das pessoas que o Jenner fez essa experiência, a maioria, né, não contraiu ou não morreu por conta da vacina. E daí uma outra polêmica também que a gente pode pontuar, né? São muitas, né? Mas uma interessante é que depois que a varíola foi erradicada da Terra, né? Com uma campanha que foi mundial, né? Foi porque todo mundo entendeu que tinha que ser de todos os países, né? A organização, a ONU, né? Que ela vai encabeçar e ajudar nessa erradicação, né? Da varíola, a gente vai ter hoje ela em 2 locais do planeta. Uma nos Estados Unidos e uma na Rússia, num laboratório com bastante segurança. Por que polêmica, né? Muito se defendeu de que se destruam esses vírus, né? Para que não haja, né? Vai que tenha uma guerra aí, alguma coisa, né? Ainda mais Estados Unidos e Rússia, mesmo nos dias de hoje, a gente vê uma certa rivalidade, né? Mas fica aí para a gente pensar. No primeiro caso, né, no segundo caso que eu falo do artigo do Jenner, olha que interessante, essa é uma charge, né, da Europa, falando por que as pessoas não devem tomar a vacina da varíola, né. É claro que eles estão aqui ampliando, né, os efeitos da vacina, mas eles diziam que as pessoas que tomavam vacina da varíola podiam ter caracteres, ou depois desenvolver caracteres de vaca, né. Então aí tá uma charge para demonstrar. E daí é interessante pensar que a gente sempre vai ter, então, na história, assim, um movimento anti-vacina. Não é algo justamente recente de hoje, ou só do Brasil, teve nos Estados Unidos com relação ao coronavírus, teve aqui no Brasil, teve em vários países, né? Mas justamente porque não houve um alinhamento, né, de todo mundo para dizer o quanto é importante, né, a vacina aí para romper com essas doenças. Aqui é uma foto que eu vou passar rapidamente porque eu acho ela horrível, tá? E depois eu falo sobre a vacina no Brasil. Aliás, eu vou voltar aqui na fotinho das vaquinhas, tá? Aquela foto, né, que eu passei rapidamente porque ela me causa... eu não gosto muito de ver essas coisas, eu sou meio fraca para biologia, para química, para da saúde. Ela mostra 2 crianças, uma que tomou a vacina e outra que não tomou a vacina. E mesmo que a que tomou vacina contraísse a varíola, seria de uma forma mais fraca. A que não tomou acaba tendo, né, essa manifestação em todo o corpo, né? E daí eu vou contar até uma historinha, assim, só para vocês verem como é uma coisa que marca muito, né? Eu estava preparando aula ontem à noite em casa, né? Eu tenho uma filha de 4 anos e um filho de 5, né? A filha de 4 anos, ela tem mania de coçar as feridinhas de alergia, né? Daí eu falei, ela viu meu computador, ela falou, que é isso, mamãe, né? Eu falei, filha, é quem coça a feridinha e sangra, fica assim. De ação dela, tá traumatizada. Eu vou ter que trabalhar com isso nela, porque ela ficou quietinha por uns 2 minutos depois que viu essa foto, e depois falou assim, mamãe, você não devia mostrar para mim essa foto, né? Mas depois eu conversei com ela, falei que era só lavar bem a mão, e que também é outro cuidado, gente, que a gente vai ter recente no século XX, essa ideia de saneamento básico, lavar a mão, cuidar, usar mesmo álcool em gel, porque isso também nem tinha, né?
estudando um pouco para dar essa aula aqui no Brasil, escutei Drauzio Varela, escutei alguns médicos, né, que trabalham nessa área, eles falam que a poliomielite teve uma época que teve surto no Brasil, né? A gente tem pessoas que ficaram sem andar, morreram sem conseguir respirar, e que na época todo mundo era tratado sem uso de luvas, máscaras, e que era normal que isso acontecesse nos hospitais, porque não era praxe, né? Então a gente pode ver que a ciência evolui, né? E a importância de cuidados, né, básicos aí com a saúde. Então a vacina no Brasil, ela chega no século XIX. Lá no comecinho eu já pontuei que a família, né, real, ela passou por um processo ela teve algumas doenças, então ela apoiou nessa vacinação. Mas no Brasil a gente vai ter um problema que muitas vezes a vacinação ela vai ser uma coisa compulsória, ela não vai ter essa informação para as pessoas, elas têm que vacinar, mas por que tem que vacinar? Elas não sabem, né? Em 1846, o Instituto Vacínico do Império, e em 1900, o Instituto Soroterápico Federal. Então, para a família real aqui no Brasil, era importante, né? Dom Pedro II, vocês lembram na história, ele é um entusiasta da ciência, entusiasta aí das grandes inovações. No século XX, a gente vai ter, em 1900, Oswaldo Cruz, como diretor-geral da saúde pública, ele vai realizar uma campanha contra a febre amarela. Em moldes militares, ele vai impor, né, essa vacinação. E em 1904, a vacinação contra a varíola torna-se obrigatória, tá? Vou falar um pouquinho dessa vacinação. E somente em 1973 que o Programa Nacional de Imunização vai ser colocado, que é na época que a gente depois vai viver, está vivendo a ditadura militar. E daí, para abrir um parênteses, é o momento também que a gente vai ter no Brasil uma epidemia grande de meningite, mas que não existe hoje na história dados críveis para a gente acompanhar, porque para quem estuda esse período da história sabe que era um período que você não podia falar daquilo que eles não queriam. Então o governo muitas vezes evitava ou tornava-se proibido falar sobre a questão da meningite no Brasil, para as pessoas não ficarem com medo, né? Aqui tocou meu timing, porque eu coloquei, senão eu falo muito, mas eu vou ter mais 2 minutinhos para falar para vocês. Então, como eu falei, a revolta da vacina, por que ela aconteceu, gente? Não foi só porque as pessoas não queriam tomar vacina ou porque eram ignorantes. Na verdade, para quem também falar um pouquinho da história, sabe que Rodrigues Alves, nesse período no Rio de Janeiro, ele queria tornar a cidade mais bonita, mas para isso ele vai abrir grandes avenidas, vai tirar pessoas de onde elas moravam, vai empurrar os pobres, né, ou para as favelas ou para as periferias, né? Então a gente vai ter uma revolta popular sobre isso. E o que vai acontecer? Pensa, isso começou no século XX. A escravidão no Brasil acabou em 1888. Então, era recente o fim da escravidão, né? Eu até costumo falar que hoje, se a gente conversar com nossos parentes mais longínquos, né, a gente tem lá, o meu avô, por exemplo, ele foi filho de escravo. Então, porque a história é próxima nesse aspecto, né, pensar em termos de história. Então, as pessoas achavam que Oswaldo Cruz e Rodrigues Alves queriam mesmo acabar com os pobres, por conta dessa reforma que estava acontecendo no Rio de Janeiro, e também porque muitas vezes chegavam as pessoas assim invadindo as casas para rolar mesmo a vacinação. Fora isso também nós tínhamos uma parte dos militares que eram contra o governo de Rodrigues Alves, né, que por isso que também incentivou essa revolta. Mas entre outras coisas, o principal é a falta de conscientização, né, as pessoas não foram educadas, né, para pensar a questão da vacina. Então, quais questões éticas a gente pode colocar, então, para pensar toda a questão da vacina em geral, né? Como se fazer a pesquisa e a evolução dos tratamentos, né? Por exemplo, com relação às doenças. Isso me lembra um pouco o Brasil hoje, com relação ao que é a cloroquina, né? A pesquisa que foi feita em alguns lugares, né? Com relação ao tratamento. A ideia da desinformação, que ela é muito latente nos dias de hoje, né? Os tratamentos também, gente, a gente tem que pensar, às vezes, que muitas dessas doenças que foram curadas no passado foram com tratamentos alternativos daquela ciência milenar de indígenas, milenar mesmo dos povos orientais, que às vezes é desrespeitada, né? E a ideia da informação, que ela nem sempre é conhecimento, gente. Por que eu vou só pontuar sobre isso? Porque, às vezes, eu, professora de sociologia, de filosofia, eu quero me
eu leio uma informação sobre a questão da vacina que tem a ver com biologia e acho que eu vou ter conhecimento científico sobre isso. Não, né? O professor que vai falar um pouquinho depois sobre isso, ele estudou muito, sentou muito na cadeira para falar sobre as questões ligadas à área dele. Então, é importante a gente respeitar, né, essa ideia. Para falar um pouquinho sobre a desinformação, e já encerrando a minha fala, gente, trouxe aqui uma situação que aconteceu em 1998, o médico Andrew Wakefield, ele apresentou um artigo, uma pesquisa preliminar, que ele falava que as pessoas que tomavam a vacina, aquela vacina trivalente lá, que era contra o sarampo, a rubéola e cachumba, desenvolviam autismo, né, e inflamação intestinal. E esse artigo, ele ficou ali, rodando por muito tempo, né, e quase 20 anos depois, descobriu que o médico era uma farsa, né. Eu até coloquei a fotinho do médico pra gente ver ele aqui. Ele não tem a mesma serenidade do Jenner, né, que a gente viu no comecinho da aula, mas que isso teve implicações muito sérias em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, a gente vai ter em 2019, né, o sarampo voltando, né, e daí tem não só um motivo, daí eu vou falar que são vários, tá? A ciência, ela nunca é fácil de ser explicada, ou a realidade não é fácil. Se eu tiver só um argumento para explicar a realidade, eu vou estar equivocada. Então, eu vou colocar 2 para explicar esse, por exemplo. O primeiro, então, eu posso falar claramente que o sarampo voltou porque algumas pessoas se sentiram respaldadas pela fala do médico que falou que causava autismo e inflamação intestinal. Esse é uma das razões. A outra, claramente, é a eficácia das vacinas. As vacinas foram tão poderosas, né, durante esse período de 70 no Brasil para cá, que as pessoas começaram a achar que as doenças não existiam mais e deixaram de tomar a vacina. Esses são alguns elementos, mas a gente poderia também se aprofundar muito mais sobre isso. Coloquei um quadro aqui que eu retirei do site do governo, né, do Ministério da Saúde, sobre as vacinas que o SUS oferece, muitas vacinas. Para quem tem irmão pequeno, filho pequeno, sabe que as crianças tomam um monte de vacina, até dosinho dos bichinhos, mas tem que tomar, e eu dou. E aqui são algumas referências que eu usei para fazer a aula, e com isso, a minha parte eu falei, não fugindo muito do tempo, gente, então espero que eu tenha me feito ser entendida, e agradeço vocês por estarem aqui, tá bom? Com vocês, o Felipe. Boa noite, gente. Como já fui devidamente apresentado, né, meu nome é Felipe, e eu vou abordar com vocês aqui um pouquinho a questão da ciência por trás ali das vacinas, né? Então, né, a gente continua aí sobre o mesmo tema, mas agora sobre um outro ponto de vista, né, um ponto de vista da ciência. Vocês estão conseguindo me ouvir, ver a tela aí? Tudo bem? Tá dando para ver? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Tranquilo. Joia. Então, é o seguinte, a gente, né, no nosso organismo, nós temos um sistema muito importante aí, que é o sistema imune, né? Ele é responsável por proteger, né, por defender o nosso corpo contra a invasão aí de agentes infecciosos. A gente pensa aí que o nosso sistema imune, né, ele só defende de doenças aqui agora, né, mas tem muita coisa ali envolvida nos processos que ele produz. Então, nós temos aí, por exemplo, a chamada imunidade inata, né, que é uma imunidade que já nasce com a gente, né? Então, as lágrimas, as plaquetas, os cílios, né, o suco gástrico, o muco que a gente produz, e os glóbulos brancos, eles já são responsáveis por dar uma proteção primeira aí, né, no nosso organismo. Então, eles são responsáveis pela proteção mais crua mesmo, né? Eles protegem do contato físico. Mas se entra alguma coisa no nosso organismo, mesmo com a imunidade inata funcionando, aí vem, né, a imunidade adaptativa, que são processos, né, que se criam ao longo da vida. Então aí surge, né, a imunidade causada pelas vacinas, aqui está o famoso Zé Gotinha, né, e também a imunidade causada aí pelas doenças, aí uma foto de uma criança com catapora, né. Então, esse processo, né, da imunidade adaptativa, ele é muito importante, porque ele é o responsável por produzir o que a gente chama de memória imunológica, né? O que é a memória imunológica? Para isso, né, tem essa figurinha. Quando a gente é infectado por alguma coisa, né, pela primeira vez,
o nosso corpo, ele demora um pouco mais, mas ele produz alguns anticorpos, né, para combater esse patógeno, né, para combater aí o agente infeccioso que invadiu ali o nosso organismo. Então, depois aí a gente melhora tal. Se nós tivermos contato de novo com esse mesmo patógeno, o nosso corpo ele já sabe como reagir, porque ele já teve um primeiro contato com ele. Então a resposta é mais rápida. Isso é a memória imunológica, né? Então, quando a gente tem contato com uma mesma doença pela segunda vez, a gente tende a não ter tanta reação, né? A ficar tão ruim quanto a gente ficou da primeira. Porque o nosso corpo ele já aprendeu como combater essa doença, né? E como neutralizar ali o causador dela, né? Tem um gráfico que é muito importante aí, que ele explica bem essa questão das respostas, né? Então, aqui aconteceu a primeira infecção. A gente teve um primeiro contato com o patógeno. A partir da primeira infecção, depois de um tempo, né, ocorre o que a gente chama de resposta primária, né? A resposta primária, ela é o resultado, né, de um primeiro contato do nosso sistema imune com o invasor, né, com o organismo ali causador da doença. Essa resposta, ela é lenta e fraca, porque o nosso corpo não sabe como lidar com ele ali. Então ele tem que reconhecer, desenvolver ali, desenvolver uma resposta, né, imunológica própria para aquele bichinho ali que entrou no nosso organismo, né? A partir do momento que a gente melhora e tem uma segunda infecção, aí a gente tem o que a gente chama de resposta secundária. Essa resposta, sim, ela é forte, rápida, intensa, porque o nosso corpo ele já sabe como lidar com aquele invasor. Então, né, ele não precisa mais produzir nada. Ele já reconhece quem está invadindo, né, quem que é o patógeno, e já reage ali com bastante intensidade para neutralizar ele logo de uma vez. A resposta secundária é consequência direta da memória desenvolvida na resposta primária. Então, sem a resposta primária, a gente não teria, né, essa vantagem, né, de já ter uma resposta pronta para uma segunda infecção. A gente precisa passar pela resposta primária para desenvolver memória e assim, né, caso a gente tenha contato de novo aí com o patógeno, né, a gente tenha uma resposta mais robusta, né, mais rápida e que neutralize com mais facilidade ali aquele invasor, né? Essa daí é a função das vacinas. Então, qual que é a importância da vacina? A importância da vacina é provocar uma resposta primária no nosso corpo, né? É ensinar o nosso corpo, né, treinar o nosso corpo, o nosso sistema imune, a reagir à doença que a vacina visa defender, né? Então, a vacina, ela nada mais faz do que produzir uma resposta primária, sem que a gente fique doente. Isso daí é interessante, né? Então, para produzir essa resposta, a gente tem diversas estratégias. A primeira ali é a imunização passiva. O que é a imunização passiva? A imunização passiva é a administração de anticorpos já fabricados. Então, esse caso aí de imunização, ele é mais emergencial. Então, se você foi picado por um escorpião, por uma cobra, algum bicho venenoso, né? Ou se você não pode tomar vacina, né? Por algum motivo que seja, se você é imunodeprimido, ou se você é uma criança, por exemplo, né? Se a gente for ver aí na Covid, né? As crianças não estão inclusas na campanha de vacinação, porque não tem estudos suficientes para garantir a segurança dessas vacinas em crianças, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma situação de emergência ou de impossibilidade de se vacinar, pode ser administrado um soro. Esse soro, ele é produzido, isso daí é interessante, ele é produzido nos cavalos, né? Então, no Instituto Butantan, tem até um histórico, né, que eles têm ali num galpãozinho que eles usavam para produzir as vacinas, os soros do início ali do desenvolvimento desses fármacos, né? Tem até uma foto do cavalo, né, ali produzindo soro. Mas como é que acontece? O cavalo produz o soro por si só? Não. O cavalo, né, ele é muito mais robusto que o ser humano. Então, o que a gente faz? A gente inocula no cavalo aquilo que o ser humano vai ter contato. Então, aqui no caso, está a produção do soro antiofídico, né, que é o soro aí contra cobras.
Se você quer produzir um soro contra cobras, você vai inocular no cavalo o veneno da cobra, né? Então, você inocula no cavalo o veneno da cobra, o cavalo, como tem um sistema imunológico muito mais robusto, muito mais poderoso que o nosso, ele não vai sentir nada, né? Ele não vai morrer por causa disso. E aí o que ele faz? O sistema imunológico dele observa, né, detecta aqueles antígenos, aquele veneno que foi inoculado no cavalo e produz anticorpos, né? Esses anticorpos produzidos pelo cavalo são retirados junto com o sangue dele. Então, é retirado, né? No passado era retirado todo o sangue do cavalo, mas hoje em dia a gente tem como produzir isso retirando só uma parcela do sangue ali, tirando um pouquinho de sangue dele para isolar esses anticorpos aí que foram produzidos por ele. Agora, na Covid, a gente tem a produção no Butantan de um soro anti-Covid que passa por esse mesmo processo, né? Mas qual que é a desvantagem disso? A desvantagem é que você inocula na pessoa, né, os anticorpos já prontos. Não é a pessoa que produz. Então, é uma estratégia que não produz memória imunológica. Segundo ponto, esse soro ele é específico para aquilo que a gente inoculou no cavalo. Então, não sei se vocês já observaram isso, mas sempre que alguém é picado aí por uma aranha, por um escorpião, por alguma coisa, é sempre bom levar o bicho junto quando você vai para o hospital, porque daí as pessoas sabem o que picou você de fato, né? Se você chegar, eu fui picado por uma cobra, tá, mas que cobra, né? São soros diferentes, específicos para cada espécie de cobra. Por exemplo, no ano passado, não sei se vocês se lembram, né, teve um caso aí do menino que foi picado por uma naja no Distrito Federal. Isso daí foi um problemão, porque a naja não é uma cobra brasileira. Então, ninguém espera que alguém no Brasil vá ser picado por uma cobra dessa. Então, não tinha um soro disponível para aquilo ali, o suficiente, né, para aquilo ali. Então, um menino só, uma pessoa, acabou com o estoque de soro antiofídico específico para a naja do Brasil inteiro, né? As doses de soro que a gente tinha, né, para essa cobra foram consumidas por uma pessoa só. Então, é específico para cada antígeno, né? Não é uma coisa generalizada, como é o caso das vacinas. As vacinas, elas entram no que a gente chama de imunização ativa. Então, a imunização ativa, essa sim, a gente administra o antígeno, a gente não administra o anticorpo. Então, a gente administra algo para o nosso corpo reagir como se ele estivesse reagindo ao micro-organismo que produz a doença. Então, a imunização ativa, de fato, ela provoca a reação primária e visa treinar o sistema imunológico a reconhecer e neutralizar, né, o antígeno quando tiver contato com ele de fato, né, quando tiver contato com a doença em si. A gente tem vários tipos de imunização ativa. A primeira delas aí é a vacina com vírus vivo atenuado, né? Essa vacina, ela é desenvolvida com o vírus que causa a doença, só que esse vírus ele está atenuado, ele está enfraquecido. Ele tem dificuldade para se replicar, né? Ele não provoca uma reação tão forte quanto a doença provocaria, né? Como que acontece, aqui eu vou falar especificamente dos vírus, tá? Porque é o que a gente está vivendo hoje, mas como que acontece uma infecção viral, né? Tem uma fotinho aqui na frente, eu vou mostrar para vocês já. A infecção ela acontece dessa forma, o vírus ele vem, gruda na superfície das nossas células, entra, né, dentro da célula, é fagocitado pela célula, e aí ele injeta o material genético dele ali dentro da nossa célula e faz a nossa célula produzir as proteínas para ele poder se replicar, né? Vocês devem saber, vírus não são considerados seres vivos por conta disso, porque eles não conseguem se reproduzir sozinhos, eles precisam aproveitar o maquinário celular de algum organismo vivo, né, para se reproduzir. Então, os vírus, eles entram nas células para se reproduzir, né, para utilizar do maquinário da célula para conseguir, né, produzir cópias dele mesmo. Então, aqui, o que vai acontecer? Esse vírus que está atenuado, ele tem dificuldade em se replicar. Então, ele não vai causar a doença simplesmente por estar vivo, sim, pelo fato que ele não consegue se reproduzir de uma maneira
tão vigorosa quanto ele se reproduziria se ele não tivesse atenuado, se ele tivesse selvagem, a gente fala, né? Se ele tivesse in natura. Então aí, o que acontece? A gente tem diversas vacinas, né, produzidas aí com vírus vivo atenuado. Então, a vacina da poliomielite, né, a gotinha, a vacina da febre amarela, a BCG, que na verdade não é uma vacina de vírus vivo, é uma vacina de bactéria, porque a BCG ela é contra a tuberculose, que é provocada por uma bactéria, e a tríplice viral, que é a vacina combinada contra o sarampo, cachumba e rubéola, né? E a gente tem também as vacinas com vírus inativado, né? Nesse caso aqui, a gente mata o vírus, põe o vírus morto na vacina ou pedaços dele. Um exemplo, né, principal dessa vacina é a vacina da gripe. A vacina da gripe, ela é uma vacina com vírus vivo inativado. A gente tem pedaços do vírus influenza ali dentro da vacina que são inoculados na gente e são responsáveis por provocar uma resposta primária. E também é uma vacina com vírus vivo inativado, por mais que seja uma tecnologia um pouco mais antiga, né, ela é bem atual. Por quê? A Coronavac é uma vacina com vírus vivo inativado. Então ali a gente tem pedaços do coronavírus, né, que foram inativados, né, o vírus ele foi morto e foram ali inoculados na pessoa para que essa pessoa produza uma reação. E aí com a pandemia de Covid a gente teve o desenvolvimento, né, na verdade a implementação de novos métodos de vacinação, como por exemplo a vacina com vetor viral não replicante. O que acontece? Essa vacina, ela é uma vacina parecida com a vacina de vírus vivo atenuado, né? Só que aqui você não coloca o vírus que provoca a doença. Você coloca um outro vírus que vai carregar um material genético modificado, né? Então é uma vacina genética, você altera o material genético que o vírus vai carregar, somente para que, quando ele entrar na célula, sejam produzidas as proteínas daquele vírus que a gente quer combater. Então aí é um negócio um pouco mais requintado, né? Um negócio um pouco mais chique, vamos dizer assim. Porque aí o que acontece? Envolve muita engenharia genética em cima disso. Você tem que retirar do genoma, né, do DNA daquele vírus que a gente quer combater, pedaços que produzem genes, né, estratégicos que produzem pedaços desse vírus para que o nosso corpo possa combater. Um exemplo disso é a vacina AstraZeneca, né? Ela é uma vacina de vetor viral não replicante. É inoculado ali no organismo, né, o adenovírus que causa resfriado em macaco. Só que daí, o que esse adenovírus carrega? Ele carrega partes que produzem proteínas do coronavírus. E aí o nosso corpo ele consegue, né, reagir a essas proteínas do coronavírus e criar uma memória, de modo que quando ele tiver contato com o coronavírus de fato, aí ele possa combater com mais vigor ali, com uma resposta secundária. Então aqui é o que acontece, eu mostrei essa figura já para vocês. O adenovírus aí do chimpanzé, ele entra na célula, né, fornece aí o código genético modificado, né, do coronavírus aqui para a célula. A nossa célula produz um RNA chamado RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele é responsável por ir nadando aí até uma organela que a gente chama de ribossomo, que é responsável por produzir as proteínas dentro da nossa célula. E o nosso ribossomo produz proteína, que é proteína de coronavírus. Só que ele não deixa o vírus se replicar, né? O vírus não se multiplica, ele simplesmente larga ali o código genético dele e morre, já era, acabou o vírus, né? Então a única função do vírus ali é carregar o material genético até a célula. Ele não se replica, se ele não se replica, portanto, ele não causa doença nenhuma, né? Existiu aí uma polêmica em torno dessa vacina aqui, que é a vacina Sputnik V, que foi desenvolvida pela Rússia. Por quê? Ela é, em teoria, uma vacina com vetor viral não replicante, mas o vetor viral se replica. Então, ela não foi liberada aqui no Brasil por conta disso, né? O vetor viral, ele acabava se multiplicando, né, dentro da célula das pessoas que foram feitos os testes, e aí não foi liberada aqui no Brasil essa vacina, né? Que ela não foi considerada tão segura pela Anvisa. E também um outro tipo de vacina, Pfizer, né, que é uma vacina de RNA viral. Então, aqui nesse caso, o que acontece aqui com essa vacina? Você não tem a célula nossa entrando no meio do caminho para replicar, para produzir o RNA mensageiro. O RNA mensageiro já é inoculado diretamente pela vacina.
Então, esse cara, ele é cercado ali de lipídios, né, moléculas de gordura, né, óleos ali, e esse capsulado, né, ele carrega o RNA mensageiro já direto. Então, ele descarrega o RNA mensageiro na célula e esse RNA já vai direto para o ribossomo para produzir as proteínas do coronavírus que vão aí ser combatidas pelo nosso sistema imunológico. Então, percebam aí que essas duas vacinas elas têm o mesmo objetivo, que é produzir proteína do vírus, né, usar a nossa célula para isso. Mas elas partem de pontos diferentes, né? Uma faz com que a nossa célula transcreva esse RNA, outra já joga o RNA direto dentro da nossa célula, né? A diferença entre elas é que a vacina da AstraZeneca, ela dura mais, né? Ela não é, o controle em cima dela não é tão rigoroso, porque a vacina de RNA viral ela é muito sensível a variações de temperatura. Então teve aí toda a discussão no começo do ano sobre como trazer a Pfizer para o Brasil, porque ela necessita de uma refrigeração de menos 80 graus Celsius para que o RNA se mantenha inteiro, né, íntegro, né? Então, a vacina de RNA viral ela é mais sensível à degradação do que a vacina de vetor viral não replicante. E aí eu coloquei algumas perguntas, né, que os meus alunos eles me fazem aí de vez em quando, e aí eu trouxe aqui para vocês também por curiosidade, né? Então, por que as vacinas elas dão reação? Depende da pessoa, né? Não são todas as pessoas que sentem reação, né? Mas as reações, elas nada mais são do que consequências do estímulo do nosso sistema imunológico, que é provocado aí pela vacina, né? No caso, vocês devem ter aí na casa de vocês um avô, uma avó que foi vacinado contra a Covid e não sentiu nada, né? Isso ocorre por quê? Né? E crianças também, dependendo da vacina, também não sentem. Por quê? Porque isso daí está associado ao desenvolvimento do sistema imunológico da pessoa com a idade, né? Crianças não têm um sistema imune tão desenvolvido, idosos já estão começando a desligar o sistema imune deles. Então eles não são tão suscetíveis à reação como nós mais jovens somos, né? Então existem aí pessoas que tomaram a vacina da Covid e não sentiram nada. Eu, por exemplo, tomei, parecia que tinham botado fogo em mim apagando na paulada, porque eu fiquei com uma dor no corpo insuportável. Mas teve pessoas que não sentiram, os meus avós não sentiram nada, né? Eles sentiram no máximo uma dorzinha de cabeça, né? Então, tudo depende da pessoa. Cada sistema imune é um sistema imune, né? Por que algumas vacinas precisam de reforço, né? A gente tem duas justificativas para isso. Primeiro é a intensidade da resposta imune que essa vacina produz. E o segundo é o aparecimento de novas variantes daquele micro-organismo, né? Então, as vacinas de vírus vivo atenuado geralmente produzem uma resposta mais robusta, porque é o vírus que causa doença, ele está vivo, mais enfraquecido, mas ele está ali, né? Então, o nosso organismo, ele tem contato com o vírus como um todo. Geralmente, as vacinas de vírus vivo atenuado produzem proteção para a vida toda, como é o caso aí da vacina da febre amarela, né? A antiga. Uma vez que você tomou, né, essa vacina de febre amarela, você não precisa mais tomar, porque o seu corpo já está protegido, o seu organismo já está protegido pro resto da vida. Depois do surto de febre amarela, eles começaram a dar dose fracionada, que protege, se eu não me engano, por 5 ou 10 anos. Mas a vacina total, né, cheia, a dose cheia da vacina protege para a vida inteira, né? Enquanto que vacinas de vírus inativado, elas produzem uma resposta de curta duração, porque o vírus está morto. Às vezes, dependendo, né, da vacina, o vírus passa até batido, se não tiver uma molécula chamada de hidróxido de alumínio, né, adjuvante. Essa molécula chamada adjuvante é ela quem excita o nosso sistema imune, né, porque o vírus sozinho não consegue fazer isso. Essas vacinas, elas precisam aí de doses de reforço mais espaçadas, porque elas produzem aí uma memória de curta duração. E os vírus, principalmente, eles podem sofrer mutações durante o processo de reprodução ali dentro das nossas células. E essas mutações, elas podem vir a produzir variantes de preocupação, né? Essas variantes de preocupação são vírus mutados a partir do vírus original, que podem burlar o nosso sistema imunológico. Então, o vírus ele pode desenvolver uma resistência à vacina. Ele pode desenvolver um jeito de burlar a resposta aí do nosso sistema imunológico que foi produzido pela vacina. Então, por exemplo, a gripe. A gripe, todo ano a gente tem que tomar vacina. Por quê? Porque todo ano a gente tem mutação no vírus da gripe e a gente tem que incluir essa mutação na vacina. Tem que atualizar a vacina todos os anos, né? A vacina da Covid.
ela já tá sendo estudado, né, uma atualização dela, justamente por conta das variantes que surgiram depois do desenvolvimento, como a variante brasileira, a variante indiana, etc. Né? Qual que é a diferença da memória produzida pela doença e pela vacina? Depende. Existem doenças onde a infecção produz uma memória mais forte e duradoura do que a vacina, como é o caso da catapora e do sarampo. Catapora, você pegou uma vez, nunca mais você pega. Por quê? A memória imunológica que a catapora produz dura para a vida inteira, né? Enquanto existem vacinas que produzem uma resposta mais forte do que a própria doença, como é o caso aí do HPV, né, o vírus, né, ele produz verrugas aí na pessoa, né? Mas tá, então por que a gente se vacina contra doenças como sarampo? Porque, gente, é aquilo. Uma coisa é você ser vacinado, outra coisa é você pegar a doença. Quando a gente é vacinado, né, a gente tem um controle melhor da resposta imunológica do nosso corpo. Então, a gente fica menos suscetível a desenvolver, a agravar a situação, né? Então, por exemplo, a COVID. A COVID, né, ela gera uma memória imunológica no nosso corpo. Mas qual que é a diferença entre ser vacinado e pegar a doença? Com a vacinação, você tem um controle mais firme sobre a resposta que o nosso corpo vai ter. Você modula a resposta do nosso corpo. Um dos problemas que a COVID causa, e isso daí é uma das principais causas da mortalidade da doença, é que chega uma hora, se o nosso sistema imunológico está debilitado por alguma comorbidade, por algum outro motivo, o nosso sistema imunológico ele perde o controle da reação dele. E aí ele reage de forma exacerbada, ele reage de uma forma totalmente desproporcional. Então ele reage muito intensamente para uma infecção que ele não deveria reagir daquela forma. Então, o que mata algumas pessoas por Covid é a intensidade da reação do sistema imunológico. O sistema imunológico perde o controle da reação e aí a pessoa tem embolia pulmonar, tem uma série de complicações causadas pela reação àquele micro-organismo, não pelo micro-organismo em si. E isso não acontece com as vacinas, né? As vacinas, elas têm sim ali algumas reações um pouco mais agravadas ali e tal, mas é estatisticamente irrelevante a quantidade de pessoas que acabam desenvolvendo aí esses casos mais graves aí por conta da vacina. Em geral, né, as vacinas elas são todas seguras, e se a gente se vacina, a gente meio que tira, né, esse desconhecimento do futuro que a gente tem se a gente pegar a doença. Né? Se você pegou Covid, é uma doença nova, ninguém sabe como vai se desenvolver, fica aquele medo, né, de desenvolver a forma grave e acabar sendo hospitalizado. Né? Por que a gente fica doente mesmo vacinado? Porque as vacinas, gente, não são um remédio, igual um Luftal, igual uma dipirona que você toma. Elas são políticas de saúde pública, né? Então, as vacinas, elas visam evitar o colapso do sistema de saúde por conta de uma doença só. Então, o que aconteceu no começo do ano aí? O sistema de saúde do Brasil colapsou por conta da Covid. Só a Covid já lotou os hospitais do Brasil. E as outras doenças, né? Como é que a gente trata, então? Então, para evitar que uma doença só ocupe todo o sistema de saúde, a gente tem as vacinas. Por quê? A grande maioria das vacinas, ela não visa evitar a doença. Visa evitar a forma grave e impedir que a pessoa se hospitalize, né? Então, aqui, por exemplo, a Coronavac. Eu vou citar só alguns exemplos aqui, eu acho que eu já passei um pouco do meu tempo, né? Mas eu vou citar alguns exemplos aqui rapidamente. A Coronavac, ela protege 50% das pessoas vacinadas. Então, de 100 pessoas, 100 pessoas vacinadas, 50 pessoas, se tiverem contato com o vírus, vão desenvolver a doença, mas aí que tá. Vão desenvolver a forma leve, porque essa vacina se mostrou 100% eficaz ao evitar, né, a hospitalização ali das pessoas doentes. A vacina da AstraZeneca, ela protege 70% dos vacinados, então de 100 pessoas, 70% dessas pessoas ficam imunes à doença. Dos 30% que podem desenvolver a doença, né, 87 não necessitaram de hospitalização. Então, se a gente fizer uma conta aqui rapidamente, né, dessas 100 pessoas, eu vou abrir aqui a calculadora rapidinho. Então, se a gente pegar 100 pessoas, 30 podem desenvolver a doença. 87% dessas 30 não necessitam de hospitalização. Isso daí dá 26 pessoas. Ou seja, de 100 pessoas, 4 necessitaram hospitalização. Coisa que provavelmente não aconteceria com a doença em si, né? A vacina BCG contra a tuberculose, né?
ela praticamente eliminou a ocorrência de casos graves de tuberculose no Brasil, né? A gente tem um caso aqui perto de Lorena, né, um caso histórico, que é a cidade de São José dos Campos. Ela desenvolveu-se, né, em torno de sanatórios para tuberculosos. Então, né, hoje você não tem sanatórios gigantescos como a gente tinha no passado. Por quê? Porque existe a vacina e a vacina evita o desenvolvimento da forma grave da doença. E a vacina da gripe, né? A vacina da gripe, ela praticamente também eliminou os casos graves de gripe aí do Brasil. Ela protege 50% dos vacinados, então de 100 pessoas, 50 ficam imunes, outras 50 pegam a forma leve da gripe. Por que algumas pessoas, mesmo vacinadas, ainda morrem, né? Porque sistemas imunes diferentes reagem de maneiras diferentes, né? Então, os mais idosos, eles tendem a não desenvolver uma resposta tão robusta, porque o sistema imunológico deles já está um pouco mais deficiente do que era na juventude. Então, o sistema imunológico da pessoa, com o tempo, vai perdendo o vigor, né? E isso pode deixar eles mais suscetíveis, mesmo vacinados, à forma grave. Então, tiveram algumas divulgações aí que estudaram, né, a diferença da eficácia das vacinas, né, por faixa etária. E a faixa etária ali dos idosos, a terceira idade, foi a que apresentou menor eficácia, justamente porque o sistema imunológico deles já está um pouco mais debilitado, né? As vacinas, elas podem provocar doença que deveriam prevenir? De forma alguma. Gente, você, quando é vacinado, você é vacinado com pedaços do vírus, ou com o vírus morto, né, as vacinas mais correntes aí, ou com um vírus vivo, porém atenuado. Ele não está tão vivo, né? Ele está já meio baleado já, justamente para não provocar doença, né? Ele só treina o seu sistema imunológico. Então, o que ocorre é que em algumas vacinas de vírus atenuado, a reação da vacina é semelhante aos sintomas da doença, né? Mas, o que acontece? Essas vacinas de vírus vivo atenuado, elas produzem uma reação milhares de vezes menos intensa do que seria produzida com a doença em si, né? Então, mesmo provocando uma reação um pouco mais complicada, né? A da febre amarela a gente fica ruim aí por 2, 3, 4 dias, né? A dose completa. Então, a gente fica ruim, mas ainda é melhor do que pegar a febre amarela. Você sofre mais com a doença do que com a reação da vacina, né? Por que as vacinas contra a Covid se desenvolveram tão rápido? Isso daí é uma dúvida muito recorrente, né? Porque a gente teve aí, se eu não me engano, a vacina da cachumba como sendo desenvolvida mais rapidamente, demorou 4 anos para ser desenvolvida. Por que a da Covid demorou menos de 1, né? Porque o mundo inteiro estava sofrendo com a mesma doença, né? Então, o mundo inteiro investiu nisso daí. Com grandes investimentos, né? E também, como a probabilidade de pegar a doença estava grande, porque o mundo inteiro, ao mesmo tempo, estava sendo assolado pela doença, ficou mais fácil testar a eficácia da vacina. Então, aí, uma das etapas do desenvolvimento da vacina é justamente a etapa que mede quantas pessoas vacinadas ficam doentes e quantas desenvolvem a forma grave mesmo vacinadas. Quando você não tem uma doença tão espalhada como a Covid ela estava ali no ano passado, fica difícil você medir isso, porque você tem que esperar a pessoa pegar a doença, né? Agora, como a Covid estava aí, a probabilidade da pessoa se infectar era muito alta, né? Então, essa questão da eficácia, ela conseguiu ser calculada com mais rapidez. Então aí, né, como tinha muita gente, né, muitos países ali sendo assolados pela Covid, a facilidade da pessoa ter contato com a doença e testar a eficácia da vacina era maior do que geralmente ocorria, né? Aqui no Brasil, por que a gente não desenvolve uma vacina para dengue rápido? Porque a gente tem momentos do ano, né? A dengue ela está aí o ano inteiro, mas principalmente no verão é quando explodem os casos de dengue. Então fica difícil, né, por conta dessa sazonalidade da doença, a gente testar a eficácia de uma vacina. Porque é uma janela de tempo que você tem ali para avaliar, né? Agora, a Covid estava aí o ano inteiro em todos os países do mundo. Tinha muita gente suscetível a essa doença. Então, ficou fácil de pôr a vacina à prova e testar a eficácia dela. Por isso que desenvolveu-se tão rápido assim. Por que a gente ainda não desenvolveu uma vacina contra o HIV, né? E contra a Covid foi tão rápido? Porque o HIV é diferente da Covid. A Covid tem aí 4 ou 5 variantes de preocupação. O HIV tem milhares. Então, cada infecção, cada pessoa infectada por HIV, né, pelo vírus da AIDS, a pessoa já produz ali milhares de variantes.
Então fica mais difícil de controlar. Uma vacina desenvolvida aqui no Brasil por um estudo chamado Estudo Mosaico, né, ela identificou uma proteína que é comum a todas as variantes do vírus HIV. Então, está sendo desenvolvida uma vacina aqui no Brasil contra o vírus da AIDS, que utiliza justamente essa proteína. E a tecnologia que está sendo usada é a mesma da vacina AstraZeneca, que é de vetor viral não replicante, né? Então, tendo aí uma proteína comum a todos os vírus, você tem uma maneira de treinar o seu sistema imunológico para identificar essa proteína. Então, independente da variante do vírus da AIDS, o nosso sistema identifica ali essa proteína nos vírus ali. Qual que é a importância de uma cobertura vacinal abrangente? Vacina, gente, não é questão de eu tomei e pronto, né? Todo mundo tem que tomar, porque é uma medida de saúde pública. Então, uma vacina, ela protege um indivíduo, mas uma comunidade vacinada protege aqueles que não podem se vacinar. Então, nós, ao sermos vacinados, ao termos idade para nos vacinar, né, contra determinada doença, a gente está protegendo quem ainda não pode. Por exemplo, a vacina contra a Covid. A vacina contra a Covid é só para maiores de 12. Então, o que os menores de 12 fazem? Né? Ficam aí ao relento? Não, eles ficam protegidos por quem está vacinado. Então, por isso que a cobertura vacinal é importante. É importante que todos se vacinem. Porque daí você produz uma proteção contra o vírus que bloqueia, inclusive, a contaminação de pessoas que não foram vacinadas. Por algum motivo aí, serem imunodeprimidas, etc. Aqui, ó, só para vocês verem o resultado da vacinação. Essa daí é a média móvel de mortes do Brasil durante aí a pandemia, desde março do ano passado até setembro desse ano, né? A gente tem aqui, ó, o início da vacinação contra a Covid, a gente começou a vacinar no início da segunda onda. E aqui é quando a vacinação acelerou de vez. Então, vocês percebam que a vacinação, quando ela acelerou, os casos de morte começaram a despencar. Uma coisa interessante que a gente pode comparar, como a professora Tânia já fez, é a questão do sarampo. Então, eu trouxe aqui para vocês o gráfico de casos de sarampo no estado de São Paulo. Uma coisa que a gente pode perceber é que aqui, nessa região, entre 2000 e 2018, foram registrados menos de 30 casos de sarampo por ano no estado de São Paulo. Por ano. Isso daí, gente, dá em média aí 2,5 casos por mês. Então é uma quantidade muito pequena para uma doença que atingiu aí a casa de mais de 20 mil casos aí na década de 90. Mas aí o que aconteceu? Por conta, né, desse tempo sem casos aí, o sarampo ele foi considerado erradicado em 2016. Porque ali já estavam perfazendo 16 anos que não completavam uma centena de casos aqui no estado de São Paulo, e no Brasil a gente seguia o mesmo padrão, né? Aconteceu que em 2019 houve uma epidemia de sarampo em São Paulo. Do nada, aumentou ali o número de casos de sarampo, que era considerado uma doença erradicada. Por quê? A professora Tânia já falou os motivos, né? Por conta da eficácia da vacina contra o sarampo ser muito alta, as pessoas acabaram esquecendo que o sarampo ainda existia. Então, como eu falei, não é que zerou o número de casos, não. Tinha pouquíssimos casos. As pessoas começaram a relaxar com a vacinação, né? Começaram a não se vacinar por conta daquele estudo que foi feito ali no final da década de 90. E aí ressurgiu o sarampo aqui em São Paulo, né? Então, a gente tem aí um caso de destaque do que acontece quando a gente larga a vacinação de lado, né? Quando a gente deixa de vacinar. Quando a gente deixa de vacinar, não é só a pessoa que não se vacinou que sofre a comunidade inteira, porque traz a doença de volta, né? Então, isso daí foi o principal problema que o Brasil viveu relacionado à vacinação. O Brasil, no mundo, é um país modelo nas campanhas de vacinação, mas, nos últimos anos, tem deixado a desejar nesse ponto, né? Isso daí, né, prova dessa força é a vacinação contra a Covid. A gente acelerou a vacinação de uma forma maravilhosa. Tardiamente, mas vacinou. A população aderiu à campanha de vacinação. Outros países não estão tendo essa mesma sorte. O Brasil é modelo no mundo em vacinas, né, nas campanhas de vacinação. Mas a gente tem visto aí doenças que antes eram consideradas erradicadas voltando, e doenças que têm proteção contra vacinas. Né? Contra vacinas não, proteção por vacinas, né? E aí é isso, gente. Minhas fontes de dados aí. A gente precisa passar para o professor aí, senão não vai dar tempo. Encerro aqui meus dados. Obrigada. Minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Olá, pessoal, boa noite. Sou o professor Ayrton, professor de matemática aqui da Vesper de Santo André. Como toda aula de matemática, o pessoal falou de vacina, da parte histórica, da parte biológica. Na parte de matemática vai sobrar, logicamente, para a gente fazer alguns exercícios sobre vacinas, porque são assuntos que o foco aí seria o nosso Enem e vestibulares. Eu procurei alguns exercícios sobre vacinas. O ano passado já caiu alguma coisa no Enem digital sobre vacina. Esse ano pode ser que caia algumas dessas perguntas também no nosso Enem, então eu separei algumas coisinhas. Mas como eu sou de matemática, eu adoro uma pesquisa para saber com quem eu estou falando, de onde está falando. Eu preparei aqui no chat para a gente trabalhar um pouquinho, enquanto vocês vão pegando o caderno de vocês, para a gente brincar um pouquinho, para a gente fazer alguns exercicinhos. Eu separei aqui uma pesquisinha só básica, que eu quero saber quantos anos esses nossos alunos que estão aqui, participantes, pessoas, quantos anos e de qual cidade, de qual unidade ou de qual cidade está falando. Então, entre aí no chat, tem a pesquisinha aí no Forms, rapidinho, só para eu ter uma base de dados de onde vocês estão falando, quanto. Vamos lá, responde aí rapidinho para mim, gente. Só entrar, clicar no link, entrar, não precisa colocar e-mail, não precisa se identificar, é só clicar nas duas perguntinhas que estão lá e eu fico sabendo exatamente. Já começou a surgir algumas respostinhas, muito legal. Olha lá, já surgiram, estou compartilhando com vocês. Então aí surgiram algumas perguntinhas, olha lá. Qual a sua idade? Então a gente está no público-alvo aqui, ó, 17 anos, nosso público-alvo, 19 ou mais, tá mudando. Cidade de qual tá falando, a gente está com um grande público de Sorocaba, lá, ó, um grande público de pessoas de Sorocaba. Então, como a minha área, eu sempre gosto de brincar um pouquinho com essas pesquisas. Então a gente tem aqui, ó, entrou, clicou rapidinho, ele já vai me dando a resposta. Ó, temos bastante pessoas com 17, 16 anos. Ó, temos alunos com 12 anos, 13 anos assistindo. Muito legal, tá? Então, aquela nossa pesquisinha rápida, bem dinâmica, para a gente brincar um pouquinho com isso daí. Então, sabendo que a maioria de vocês estão aí na idade, né, de vestibular, de Enem, coisas do tipo, preparei, então, como é o assunto principal de hoje é sobre vacinas e tudo mais, eu fui procurar possíveis questões que poderiam ou, né, vão cair no Enem, logicamente que não dessa maneira, né, não essa pergunta, porque essa pergunta já está na internet, já está disponível para todo mundo ver, coisa do tipo. Então, perguntas parecidas que exijam cálculos parecidos. E o grande diferencial qual que é? As questões do Enem, muita gente tem medo dessas questões do Enem. Por quê? As questões do Enem, todo mundo fala, nossa, são questões difíceis, não sei o quê, dá um trabalho tremendo. Então, eu fui procurar questões que, a grande maioria, a gente vai resolvê-las por continhas de mais, menos, regrinha de 3, uma divisão básica. Então, são questões básicas, né? Eu queria saber agora, para a gente começar a resolver isso, eu queria que vocês pegassem um caderno, uma folha, um lápis, porque eu vou dar um tempinho para vocês resolverem. Também vai ter um formulário lá para vocês assinalarem qual a alternativa que é a de vocês. Qual a alternativa, tá? Então, eu vou dar a questão, a gente vai ler a questão junto, eu vou dar um tempinho para vocês calcularem, verificar qual a alternativa, entrar no formulário e responder lá no formulário para mim qual a alternativa correta lá no formulário, tá? Então, vai ser esse tempinho rapidinho para a gente brincar com isso daí, tá? Então, vamos lá para a nossa primeira questão, no qual eu procurei no Enem. Todo mundo está vendo a minha tela perfeitamente? Vamos lá, primeira questão. Foi feito um levantamento com 10 mil crianças para saber quantas haviam recebido uma vacina contra a febre amarela e uma vacina contra a dengue. Os resultados obtidos estão na tabela a seguir. Então, aqui na nossa tabela tem lá as vacinas e o número de crianças vacinadas por cada vacina.
Então, primeira vacina, febre amarela, 5.428. Vacina da dengue, 4.346. E as crianças que tomaram nenhuma vacina, 1.644. A pergunta do exercício é: quantas crianças receberam apenas uma das vacinas? Quer dizer, recebeu a vacina da dengue ou a vacina da febre amarela? Aí ele me dá as alternativas. E eu vou dar um tempinho aí e vou dar o formulário para vocês responderem no nosso formulário. Vamos lá. Aquele tempinho. Quem é da matemática vai fugir, hein, professor? Eu também estou achando, hein? Eu estou achando. Olha. Olha lá. Para quem já tentou calcular aí, já ou vai tentar dar aquele chute e tal, tem um formulário pedindo qual a alternativa correta. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Qual seria a alternativa correta aí? Formulário no chat. Só clicar aí nesse formulário e ver qual a alternativa correta. Vamos ver se vocês estão bem em matemática. Vamos lá. Pode chutar, Ayrton? Pessoal das ciências humanas? Pode fazer isso? Então eu vou chutar. Pode chutar. Vamos lá. É interessante, né, professor, que o vestibular e o Enem, ele busca fazer com que o aluno reflita sobre situações óbvias, né? Exatamente. Que é do cotidiano. Então, assim, são conhecimentos, né, conteúdos que se estuda no dia a dia, na escola, mas o foco mesmo do Enem é que ele reflita sobre a prática diária da vida humana, né? Exatamente. E apesar de ser um tema que nós estamos lidando hoje, que está todo mundo cansado de ouvir, né? Mas é um tema que provavelmente estará aí no auge aí dos nossos vestibulares, do nosso Enem. Exatamente. Provavelmente questões desse tipo devem aparecer no nosso Enem agora de 2021, que vai acontecer agora em novembro desse ano. Bom, vamos ver como que era fácil resolver, mas tomar um cuidado com a pegadinha que tinha esse exercício. Quando ele fala aqui na pergunta, quantas crianças receberam apenas uma das vacinas? Muita gente vai lá logo de cara e soma 5.428 mais 4.346. E logo de cara ele vai nessa daqui, na letra E. Né? Ela está aí exatamente para te induzir ao erro. Mas primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar quantas crianças estão aqui na nossa tabela. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar todos os dados, vacinas de febre amarela, vacina de dengue, mais as crianças que não tiveram nenhum tipo de vacina. Somei todos esses elementos, deram aí 11.418 crianças. Mas como? Se o exercício falou que foram só 10.000 crianças pesquisadas, então o que eu fiz? Peguei os 11.418 menos as 10.000. Acabei de achar 1.418. Mas esse 1.418 significa que nessa minha contagem aqui de 5.428 e 4.346, tem crianças que tomaram as duas vacinas, a de febre amarela e a de dengue. Que são quantas crianças que tomaram as duas vacinas? Exatamente essas aqui, ó. Essas que estão extra aqui na nossa soma. Essas 1.418 crianças tomaram as duas vacinas. Mas não é isso que eu quero. Eu não quero as duas. Eu quero uma ou a outra. Então, o que eu tenho que fazer? Vou tirar de cada um. As pessoas que tomaram vacina de febre amarela. Vou tirar os 1.418. Acabei de descobrir que 4.010 alunos tomaram a vacina de febre amarela. Faço a mesma coisa com a vacina da dengue. Os 4.346 que foram informados lá, eu tiro o que tomou também a vacina da febre amarela, que deram 2.928 pessoas. Vocês estão vendo que são só continhas de mais e menos? Um raciocínio com mais e menos. Agora eu tenho, ó, é isso. Ele quer quantas pessoas tomaram de febre amarela ou a de dengue. Então agora basta eu fazer uma simples continha de mais, com os resultados obtidos. 4.010 mais 2.928. Então eu acabei de achar que as pessoas que tomaram a vacina da dengue ou da febre amarela são 6.938. Era exatamente a resposta correta, letra C. A nossa letra C era a correta. Tá? Agora, brincando com isso, vamos ver lá no nosso formulário
quantas pessoas assinalaram a letra C no nosso formulário? Deixa eu ver aqui, formulário 1. Deixa eu só tirar aqui, a gente está no formulário 1. Formulário 1, 12 pessoas me responderam. Dessas 12 pessoas, olha lá, a grande maioria acertou. A grande maioria foi na letra C. Que pena que agora eu também não sei a que hora que cada uma dessas aqui respondeu, apesar de eu conseguir olhar se foi antes da resposta ou se foi depois. Mas parabéns, a maioria, ó. Teve gente que foi na letra D. Olha lá. Agora começa a aumentar as respostas. Gente que foi na letra B. Aí a gente vai ver depois, verificar o tempo que cada um utilizou aí. Vamos agora, prometo não me alongar muito. Vamos para mais uma. Tinham várias questões, mas devido ao tempo, são várias questões que possivelmente vai cair no Enem, né? Parecidos, mas a gente vai para algumas outras questões. Olha só a nossa próxima questão. Também sobre vacina. Olha lá, mais uma questão que eu fui procurar na internet sobre vacina. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos. Uma medida importante para a prevenção e controle da febre amarela é a vacinação. Uma empresa preocupada com a saúde de seus funcionários fez um levantamento para saber quantos já tinham sido vacinados. E foi verificado que, dos 1.000 funcionários que tem na empresa, apenas 200 haviam tomado a vacina. Se forem selecionados 200 funcionários ao acaso, o número esperado de pessoas que não tomaram a vacina é de... As alternativas são 20 pessoas, 40 pessoas, 80 pessoas ou 120 pessoas. Então, uma regrinha de 3 simples resolve esse tipo de exercício. Mais um tempinho aí para vocês fazerem, mais um formulário para vocês aí brincarem e responderem a esse formulário aí para vocês, tá? Vamos lá, um tempinho para vocês brincarem com um pouquinho aí da matemática. Regrinha de 3, hein? Já estou dando a dica. Aquela velha regrinha de 3 diretamente proporcional. Qual das alternativas? Lembrando que no Enem, se a gente erra uma questão dessa ou acerta no chute uma questão dessa, o Enem tem a teoria de resposta ao item. Ele tem um robozinho que ele consegue identificar se a pessoa está acertando exercícios simples e acertando exercícios difíceis, médios. Ele consegue, através de algoritmos, identificar se aquilo foi um chute ou se aquilo realmente ele está acertando. Então, se você chuta tudo no Enem, você acertou 80 questões e seu amigo acertou 90 questões. Pode ser que você que acertou 80 questões no Enem tenha uma nota maior do que seu amigo que acertou 90. Porque você acertou 80 tentando fazer, tentando resolver e acertando perguntas conforme você resolvia. O seu amigo que acertou 90 questões, a grande maioria ele chutou. Esse robozinho conseguiu identificar que ele acertou perguntas difíceis e errou perguntas fáceis. Então ele pontua todas as perguntas do seu amigo com 90 questões de maneira simples. Então a pontuação dele vai ser menor do que você que acertou 80 questões no Enem, tá? Então temos muito disso por quantidade de acertos. Tem pessoas que vão lá, eu acertei tantos. Tudo bem. Importante, você acertou tantos tentando fazer ou acertou a tantos chutando no final, tá? Uma outra coisa interessante do Enem. Vocês sabiam que devido ao tempo que o Enem distribui 30 minutos, que é só para você preencher o caderno de resposta, né? No dia da prova de matemática tem a de redação também. Você gasta 1 hora para fazer a redação, sendo 40 minutos no rascunho e 20 minutos passando ela limpo. Então, você tem 1 hora e 30 minutos já reservado. 30 minutos para preencher o cartão de resposta e 1 hora para fazer a redação. Sobrando o restante, você pegando as 90 questões aí que você tem, uma questão dessa você teria 2 minutos e 40 segundos para resolver uma questão dessa, tá? 2 minutos e 40 segundos para ler, interpretar, pegar a folha, rascunhar e acertar.
tá? Vamos lá, então, para a nossa alternativa. Tinha a alternativa E, que era 160. Então, primeira coisa, a gente vai pegar as informações que o exercício nos deu. De 1.000 funcionários, 200 tomaram a vacina. Logo, 800 não tomaram. Então, isso daqui é uma regrinha só para a gente entender o que o exercício está pedindo. Segunda informação. Se selecionar 200 funcionários, qual o número esperado dos que não tomaram a vacina? Tá, os que não tomaram, a gente vai achar isso no final, porque as informações que o nosso exercício nos deu são informações daqueles que tomaram a nossa vacina. Então, a gente vai fazer a regrinha de 3 com as informações daqueles que tomaram a vacina, que eu sei quantos tomaram a vacina. Desses 1.000, 200 tomaram. Poderia fazer com os que não tomaram também, mas eu vou fazer com os que tomaram. Então, eu tenho lá, resolvendo a nossa regrinha de 3. Então, eu tenho 1.000 funcionários, 200 tomaram a vacina. Então, a minha regra é de 3. A primeira coluninha são os funcionários e quantos tomaram a vacina. Logo abaixo, escolhi os 200 funcionários ao acaso e vou achar quantos desses tomaram a minha vacina. Minha regrinha de 3. Resolvendo a nossa regrinha de 3, eu tenho lá, né? Regrinha de 3 diretamente proporcional, como eu disse. Resolvo em x, 1.000 vezes x, 200 vezes 200, passo 1.000 dividindo. Acabei de achar que 40 funcionários dos 200 que eu selecionei, 40 desses funcionários tomaram a vacina. Mas a pergunta é quantos não tomaram. Então eu pego os 200 menos o 40. Eu tenho um total de 160 funcionários que não tomaram a vacina. Era a letra E. Então a nossa resposta correta era a letra E. Vamos lá de novo, vamos brincar, vamos ver quantos responderam o nosso questionário que eu acabei de colocar ali. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, questionário 2, 13 respostas. Dessas 15 respostas agora. Está aí, agora aumentando. Letra E acabou sendo mais assertiva aqui. Logicamente, o pessoal ficou esperando aí a resolução para colocar, né? Vamos ver se... Vamos brincar um pouquinho, vamos entregar esse povo aqui. 22 segundos. É claro que não aparece ninguém. Esse já demorou mais. O último demorou os 2 minutos esperados. O último demorou 1 minuto e 16 para resolver, para assinalar. E assim por diante. 2h39, o 13º. E assim por diante. Tá? Então, brincando aqui com os nossos números. Eu teria mais exercícios para apresentar para vocês, mas com o decorrer, foi passando aí, eu vou deixar para vocês, depois aí, se precisarem, algumas outras questões também de matemática. Eu teria mais 4 ou 5 questões aqui para a gente falar, mas aí eu iria até 10 horas da noite. Tá bom para vocês até 10 horas da noite, gente? Acho que amanhã eles não vão para a aula, hein, professor? Então, professora Lígia, eu vou parar por aqui para a gente dar. Eu vou deixar aqui o meu PowerPoint disponível aqui para quem quiser, com a resolução todinha, para o pessoal acessar aqui no chat da aula, tá legal? Obrigada, professora. E aí, caso de dúvidas, né, vocês podem aí enviar mensagem aí para o professor Ayrton, né, ou até mesmo com os professores das próprias unidades, né. Esse foi o nosso primeiro aulão, né, então vamos ter vários, espero sim, com a participação de todos os alunos, com vários formatos. Gostaria aí muito de agradecer a presença do professor Ayrton, professor Felipe, professora Tânia, pela disposição de estarem conosco nesse dia. Se vocês puderem ligar as câmeras, né, para a gente finalizar juntos aí esse momento. Agradecer aí a presença dos alunos, né, tivemos aí no topo aí 42 alunos ao todo, agora acho que os alunos foram saindo por questão de cansaço também, né. Mas acho que foi bem produtivo. O nosso foco agora é a gente estar auxiliando todos os alunos aí nesse final do ano, na reta final aí do Enem dos vestibulares, né? Gostaria de agradecer também a equipe de gestão de cada escola, que também está aí nos apoiando nesse momento. Gostaria de agradecer a Fabiana, né, da unidade de Vila Santana de Sorocaba, que está aí nos dando suporte de TI, né, nesse momento. Fabiana, quiser ligar também a câmera, né, para você se apresentar aí para nós, tá?
e que a gente tenha outros momentos, né? Muito obrigada. Não sei se tem algumas perguntas, eu até olhei no chat, não vi perguntas, mas acho que a próxima a gente poderia fazer até uma enquete aí com os alunos para saber qual é o melhor horário também, né? Que eles gostariam de estar aí se reunindo, tá? Muito obrigada, professores, muito obrigada, Fabiana, muito obrigada, alunos, e até a próxima, tá bom? Um beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau, Até gente. mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, noite. tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.